Olá, seja bem-vindo à 7ª edição do Por Dentro da Magistratura, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de acontecimentos e situações pessoais durante a carreira. Suas opiniões, suas escolhas, relacionamentos, sejam eles pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmitir tudo isso na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas em formação. E hoje vamos conversar com o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Carlos Alberto Alves da Rocha, graduado em Psicologia pelas Faculdades Farias Brito, hoje Universidade de Guarulhos, e Ciências Jurídicas e Sociais pelas Faculdades Integradas de Guarulhos. Foi aprovado no concurso da Magistratura de Mato Grosso no ano de 1985 e, em fevereiro de 2008, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça do Estado. Ao longo da carreira, até hoje, destacam-se algumas atuações, entre elas como juiz eleitoral, juiz-presidente da 2ª Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais de Mato Grosso e juiz-membro do Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Também foi presidente do TJ entre o biênio 2019 e 2020. Em janeiro de 2020, foi eleito por unanimidade como presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça, o CODEPRE, e atualmente preside o Tribunal Regional Eleitoral do Estado. Desembargador Carlos Alberto, seja muito bem-vindo. Obrigado, tudo bem, é um prazer estar aqui. Participará também de nosso bate-papo o desembargador-diretor-geral da Escola Superior da Magistratura, Marcos Machado. Como vai, desembargador? Graças a Deus, eu também quero saudar toda a equipe da Coordenadoria de Comunicação e de Tecnologia de Informação do Tribunal por mais uma edição desse programa, Por Dentro da Magistratura, e saudar efusivamente, agradecer a participação do colega, amigo, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha. Um grande prazer poder tê-lo conosco. Muito obrigado. Desembargador Carlos Alberto, o senhor foi por muito tempo advogado, exerceu a profissão de advogado, é inclusive filho de advogado, mas como eu já li aqui, na década de 80, resolveu se desafiar. Prestou o concurso da magistratura de Mato Grosso, foi aprovado e, enfim. Por que dessa escolha, né? O porquê de optar pela carreira da magistratura? O que foi que despertou o interesse no senhor? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, desembargador Marcos também, meu amigo particular, meu colega, e poder falar, como a Fernanda já disse, alguma experiência, alguns fatos da nossa vida, da nossa carreira. E essa pergunta, Fernanda, talvez só ela daria um livro inteiro, porque ela é longa. E tem todo aspectos anteriores a isso, né? Meu sonho era fazer medicina e eu comecei a tentar vestibular para medicina. O meu pai já era advogado, já tinha um escritório, trabalhava. O escritório dele é desde 1970 que ele funciona. E eu precisava ajudar e trabalhava no escritório, querendo medicina, lidando com direito, né? E até que eu passei também num concurso para ser escrevente no Tribunal de Justiça de São Paulo, né? Logicamente, mais uma vez, mexendo com o quê? Com o direito e ajudando no escritório. E aí eu comecei a ver que a carreira dentro do direito era a melhor coisa que eu poderia fazer. Mas eu me interessei muito pela magistratura. Eu fui trabalhar, ser escrevente, fui trabalhar numa biblioteca do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ali convivendo com magistrados, juízes, desembargadores, advogados, e aquilo ali me chamou muita atenção, a carreira da magistratura. E, na época, ela era algo assim, como se inatingível, né, nos anos 80, e aquilo ali me despertou muito, e eu acabei
sendo um apaixonado pela magistratura, advoguei, evidente, mas aí eu acabei optando pela magistratura. E quando resolvi, estava aberto a magistratura, o concurso em Mato Grosso, né, na época. E eu me inscrevi e acabei tendo a sorte de passar e mudei para cá, e aí foi realmente a realização. Era exatamente isso que eu gostaria para mim. Não era a medicina, talvez, não era talvez a psicologia, a advocacia, mas era a carreira da magistratura. E aí eu me dei muito bem, felizmente, me realizei, estou realizado nessa carreira, felizmente. Desembargador Marcos, por favor, a sua pergunta para o nosso convidado. Mas, Carlos, eu vou tocar num assunto que até providencial ao considerar esse momento atual que Vossa Excelência se dedica para concluir mais um concurso público para ingresso na magistratura. E aqui eu vou fazer uma pergunta que, naturalmente, vai exigir uma e outra reflexão, porque eu quero colocar na forma de desdobramento aquilo que é o pensamento provocativo que envolve o ingresso na magistratura atualmente. Magistratura, e aí não vou discutir isonomia, porque eu tenho um pensamento que as carreiras são distintas e eu sempre entendi que o juiz deveria ter uma remuneração maior. Eu fui estagiário da Procuradoria do Estado de São Paulo e os procuradores, não havia ainda defensor público, os procuradores recebiam também honorários, tinha um fundo de participação, inclusive um percentual que eles somavam. Os promotores de justiça já tinham uma isonomia com a magistratura e pós-Constituição Federal, e nasceu aí a Defensoria. O fato é que hoje até mesmo as carreiras de delegados de polícia, de advocacia pública, buscam equiparação com a magistratura. Então, o quesito remuneração não é mais diferencial da magistratura. Tem carreiras muito mais atrativas. Procuradoria de município, por exemplo, que permite advogar, hoje é uma carreira dos sonhos, para quem realmente coloca a remuneração como o ponto de referência principal. Nível de cobrança e de responsabilidade, indiscutivelmente, não se pode comparar a cobrança que hoje a sociedade civil, o Conselho Nacional, as entidades de controle estabelecem em relação à magistratura. E há uma diferença, né, abismal entre postular e julgar. Então, se nós colocarmos esse segundo critério, ou seja, de exigência, de cobrança, nós teríamos que afastar mais ainda da pretensão daquele que realmente não quer se comprometer, não quer se envolver, quer ter uma vida, digamos, à margem de tranquilidade, com sobriamento. E, por fim, o excesso de trabalho. Eu fui promotor de 18 anos, nesse período tive experiência no Executivo e sou testemunha que não se compara o trabalho de um juiz com o trabalho de um promotor de justiça. E eu, desembargador Carlos Alberto, sem fazer qualquer apologia, acho que na história do Ministério Público não teve ainda um promotor mais designado que eu, pelos procuradores gerais, sempre acumulando, sempre atendendo mais de uma comarca, fazendo júris em outras jurisdições que não aquela que eu tinha titularidade, respondendo por mais de uma promotoria. Então, eu sei bem o que eu estou dizendo. Então, também o quesito trabalho, nós teríamos aí como afastar também a magistratura dessa pretensão.
O que hoje, né, considerando a opção que Vossa Excelência fez em 1985, hoje, com essa realidade, com toda a sua experiência, o que dizer a um advogado que pretende ser juiz, ao estudante de direito que almeja a magistratura, para atraí-lo à carreira? Talvez hoje, na época, você tinha vários fatores, né? Hoje se busca muito simplesmente a questão remuneratória. E, na época, a gente tinha, era bem remunerado, mas você tinha uma satisfação em ser magistrado. Foi lá o que eu disse, lá atrás da minha resposta. Era uma satisfação, era um prazer, era um sonho, era algo que, na época, era quase que inatingível. Então, era um desafio para você ser magistrado. Advogado, você pegava a carteira da OAB, passava e ia fazer, né? Aí vinham as outras carreiras, realmente, procuradores do Estado, município, Ministério Público, Defensoria Pública ainda não existia na época. Então, você tinha vários pontos que atraíam. Hoje, o único, talvez, que fique para você ser um magistrado é a sua vocação, realmente. É aquela ideologia de fazer justiça, de julgar. Porque atrativo financeiro, você acabou de falar, isso não existe mais, né? A questão de trabalho, você talvez é o mais trabalho de todas as carreiras jurídicas, deve ser o magistrado, sem dúvida. Questão de cobrança, o mais cobrado é o juiz de direito, é o magistrado, magistrada, é o mais cobrado, né? Você nunca consegue satisfazer 100%. O que ganha está feliz, o que não ganha está triste. Então, 50% te critica. Então, quer dizer, ficou difícil realmente você ingressar na carreira e continuar. E eu agora, terminando esse concurso, que nós terminamos a prova oral, vamos entrar já na fase da pontuação dos títulos, né? Nós vimos que a maior parte são servidores do Poder Judiciário. Eu não fiz esse levantamento dos que passaram, isso não, mas dos que fizeram a prova oral, a maior parte são aqueles que estão já dentro do Poder Judiciário, são assessor de juiz, né? Assessor de desembargador, não aqui no Estado poucos, mas do Brasil inteiro, né? Seja da Bahia, Santa Catarina, Paraná, né? Então, quer dizer, esses candidatos, eles estão afetos ao Poder Judiciário já. Eles vivem o dia a dia do Poder Judiciário. Então, eles têm essa visão, talvez, de querer fazer justiça, de querer seguir nessa carreira, né? E, por outro lado, talvez, se arriscar em uma outra seria mais difícil para ele. Então, a gente vê, até pelo concurso agora, que quem está vindo para a magistratura são aqueles que já têm uma ligação direta com o Poder Judiciário, né? E não tantos advogados, né? Porque você pode, na advocacia, talvez não ganhe a mesma coisa que na magistratura. Sim, mas você trabalha o tanto quanto, você tem a mesma cobrança. Qualquer julgamento teu hoje está sob a peste de ataque de qualquer lado, né? Então, realmente, hoje é só a vocação, é a vontade mesmo, é o prazer de ser magistrado, né? Eu tenho o meu tempo de serviço, eu podia estar aposentado há anos, né? E por que eu não estou? Porque eu tenho essa vocação, eu gosto do que eu faço, eu tenho prazer no que eu faço.
Então, isso me traz uma satisfação diária. E se eu deixar, não sei se eu vou ter o mesmo prazer, a mesma alegria, a mesma vontade de estar aqui. O senhor é defensor dos juizados especiais. Aí eu pergunto, há características específicas do juiz que atua nessa área? Olha, aqui eu fui um dos primeiros, porque os juizados especiais, na primeira constituição dele, ele não tinha juízes designados para os juizados especiais. Eles começaram com pretores, né? E depois vieram alguns juízes ou desembargadores, não, alguns juízes, principalmente de Cuiabá, que atuavam lá à noite, trabalhavam na vara criminal, no cível, e iam para lá. Então, essa primeira turma que veio para os juizados especiais, eu fui um deles. Então, fui um dos primeiros juízes dos juizados especiais. E naquela época, era uma novidade, os juizados especiais, da forma como estava sendo implantado. E o primeiro estado a fazer, criar os juizados especiais foi Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Foram os primeiros estados a criar, lá com uma lei de 1993. E aí surgiu, em 96, a lei que criou o juizado especial de forma nacional. E essa estrutura foi a primeira que nós ocupamos. E era muito diferenciado na época. Ninguém gostava de juizado especial, nem juiz, nem os advogados. Não é que havia um preconceito, mas era uma nova forma do poder judiciário se manifestar. E isso não era ainda de conhecimento geral. Nós estávamos acostumados com o quê? Era ir no fórum, papel da entrada, intimar, incitar, apresentar defesa e audiência dali tanto tempo. Então, ali fazia-se de uma forma totalmente diferente. E não tinha essa credibilidade que tem hoje. Por ser essa novidade, precisou, esses magistrados foram para lá, começar a demonstrar que aquela forma de julgar era tão bom, ou tão real, tão efetiva, como de uma vara comum, né? E aí nós passamos a ter até uma certa discriminação perante não só os colegas de magistratura, mas como advogado, enfim, geral. Então, isso precisou de alguma energia muito maior. E naquela época, e hoje, todos que começaram lá comigo, hoje estão aí como desembargadores, colega de segundo grau, outros já se aposentaram, mas que deu esse dinamismo todo, total, ao que é hoje o Juizado Especial Nacional, e especificamente em Mato Grosso. Desembargador Marcos, por favor, a palavra está com o senhor. Vossa Excelência tem uma experiência como juiz auxiliar, como juiz de segundo grau, e isso, eu creio, que lhe deu um suporte, conhecimento daquilo que iria fazer, tanto que entrou na presidência e as coisas foram acontecendo rapidamente, não obstante a pandemia. Ao ponto da maioria do tribunal desejar que Vossa Excelência fosse reconduzido, quebrando a regra histórica da proibição de recondução. Mas essa situação foi levada ao CNJ, que entendeu diferente, e a vida continua, e Vossa Excelência foi blindado com a eleição do TRE, mostrando aí a aprovação dos seus pares. Eu quero envolvê-lo nessa experiência de juiz auxiliar, de juiz de segundo grau, para o magistrado que almeja seguir a carreira e, naturalmente,
estar no tribunal e até mesmo por convocação, alguns juízes se apresentam, outros não. Alguns desejam auxiliar a corregedoria, a vice-presidência e a própria presidência, outros não. O que o desembargador Carlos Alberto, que passou por essa experiência, ou seja, de juiz auxiliar, de juiz de segundo grau, atendendo, inclusive, designações específicas da presidência para mutirões, para correições, o que ele pode dizer para esse magistrado que, por vezes, se fecha, se delimita dentro da sua jurisdição, pouco participa, não se apresenta, não se envolve com a administração, com as ações do Poder Judiciário? Desembargador Marques, exatamente, esse magistrado, às vezes, ele reclama, né, que não é visto. E tem uma frase célebre que diz, né, quem não aparece não é visto, né? E isso não para ter alguma vantagem, não, é para você conseguir galgar alguma coisa. E eu sempre tive essa participação, como já falamos aqui, e eu gosto de desafios. Até brincavam muito comigo durante a presidência. Desafiou é o que ele gosta, né? Então, lá, quando eu comecei a entrar quando eu entrei na magistratura, existiam alguns desafios em Sinop, que foi a minha primeira comarca. Eu já enfrentei o desafio e fiz inovações lá. Vim para Diamantino, fizemos várias inovações lá, né? Então, essas inovações sempre um perfil meu. Era desafio, vamos lá. Eu, quando vim para Cuiabá, a eleição aqui em Cuiabá era feita com o voto em papel, mas era feito, não tinha nenhuma limitação de nada. Eu, de noite, com os servidores, nós limitamos dentro da UFMT aonde ficaria o servidor, o escrutinador, aonde ficaria o advogado, o membro do partido. Então, foram desafios que a gente sempre enfrentou, né? E a presidência do Tribunal de Justiça não tinha juiz auxiliar até 1998. Só existia juiz auxiliar na corregedoria, só lá. E o desembargador Paulo Lessa foi eleito corregedor, e o desembargador Vandir eleito presidente do tribunal, Munir vice-presidente. O desembargador Vandir, nem eu, nem a Maria Aparecida nunca tivemos amizade com ele, ou qualquer aproximação. E um dia ele chama e fala: Carlos Alberto, vou criar o juiz auxiliar da presidência. Gostaria que você e a Maria Aparecida fossem os primeiros a exercer esse cargo. Eu falei: mas por que eu? Porque vocês dois têm dinamismo, vocês dois procuram as coisas, fazem, correm atrás, não tem problema nenhum. Eu falei: então está aceito o desafio. Então, os dois primeiros juízes auxiliares da presidência foi Carlos Alberto e Maria Aparecida Ribeiro. Fomos nós dois. Foi a inovação também ali criada. E nós, sendo dois juízes auxiliares, sem ninguém para nos orientar anteriormente, falar: olha, essa experiência nós já tivemos, é assim, não é? Não, nós fomos para lá e trabalhar com um presidente que a gente não tinha liberdade ainda, né? A gente não sabia como é. Então, tudo ali foi uma experiência, para nós, serviu como uma escola para todo o futuro. Aquilo lá serviu realmente até para a minha gestão como presidente do tribunal. O Vandir acabou falecendo, veio Munir, continuamos como juiz auxiliar dele, veio o desembargador Leônidas como presidente e nós continuamos como juiz auxiliar dele. Então, nós pegamos todos 3 presidentes de 4 anos, que aquilo ali serviu para a gente ver tudo o que passava na presidência, tudo que tinha que ser decidido.
mexíamos com o orçamento, mexíamos com a estrutura do Poder Judiciário, né? Então, aquilo ali serviu de base para mim, para que eu fizesse depois todo esse trajeto meu na presidência, para Maria Aparecida como corregedora, como vice, tenho certeza que também serviu para ela. E aí entra a participação de cada um, né? Eu sempre fui participativo, então eu sempre estava nesse meio todo. Então eu era lembrado, talvez não por estar ali só participando, mas pelas atitudes que eu tinha, pelos atos que eu praticava, né? Então, eu não precisa você, como magistrado, ser um ativista, ser alguém que queira fazer tudo, não. Mas eu acho que nós sempre podemos fazer alguma coisa, certo? Se tiver uma ideia, leve ela avante. Ela pode amanhã não dar certo, pode ser derrotada, não interessa, né? Eu tenho marcos na minha, você me deu a oportunidade agora de lembrar duas coisas, talvez que a gente faça durante a carreira e que eu tenho falado sempre. A gente é mortal, amanhã eu não estou mais aqui, esses louros a gente vão ficar aí, né? Não vai para mais lugar nenhum, mas eu vejo muito assim, quem sabe meus filhos, meus netos, meus bisnetos vão ver amanhã uma obra, essa, do livro, aí, vai ver o nome do avô, do bisavô lá. E tem dois marcos que eu reputo importantíssimo, que ninguém acreditava, vários e vários desembargadores, inclusive, criticaram, colegas criticaram, advogados, e hoje é exemplo para qualquer lugar do mundo. Chama-se Juizado Volante Ambiental, JUVAM. Ninguém acreditava naquilo, aquilo era sonho, aquilo era loucura, aquilo era absurdo. Está aí, é exemplo, existe, né? Funciona, e era o quê? Era um sonho. Se eu não tivesse essa participação, tanto associativa como no tribunal, talvez ela não saísse do papel. Eu tenho uma ideia aqui, deixa ela aqui um dia. Não, põe ela para frente. A ideia agora, você mesmo, Marco, participou e sabe da luta que eu tive, da vara única de saúde, né? De saúde. Ela veio para ficar. Resistências, eu fiquei exatamente lembrando a época do Gilvan. Exatamente. Né? Ninguém acredita. Acredite nos seus sonhos. Acredite. Vá lá, coloque no papel, desenvolva eles. Né? Se não tiver sucesso, não tem problema nenhum. Mas não desanime. É assim a nossa vida. Eu talvez tenha tido não sei quantos projetos que não foram para frente. Não tem problema, um foi. Ótimo. Isso já é gratificante. Né? Eu procuro sempre fazer isso. Volto a falar, é evidente que todos nós temos uma vaidade, é lógico, mas isso tudo que eu consegui fazer, talvez meu nome não vai ser lembrado, mas vai ficar para a sociedade, vai ficar para a população, vai ter o sucesso. Não precisa lembrar quem fez, mas aquilo valeu a pena você fazer. Acho que eu me estendi um bocado agora. O que é isso? O senhor pode ficar à vontade, viu? O senhor está desde 1985 como integrante da AMAN. A que se deve esse compromisso com uma entidade de classe, né? É uma satisfação pessoal? E aí eu já aproveito para perguntar para o senhor sobre o livro lançado pela EMAN, que é a Escola da Associação Mato Grossense dos Magistrados, né? Em que o senhor foi o homenageado. Por favor. Eu sempre tive... não é... Evidentemente, tudo que a gente faz, existe um componente de satisfação pessoal. Não tem a mínima dúvida, qualquer ser humano é dessa forma. Mas, por outro lado, eu via na participação associativa uma forma de poder
fazer alguma coisa a mais, poder mudar alguma coisa, né? Porque nós sabemos, você imagina, 1985, eram 11 desembargadores, nós tínhamos no Estado 100 magistrados aí, ao todo, né? A nossa turma que entrou, que eram 17, para complementar esses 100 magistrados. Na época, nós temos colega aí que fala, né? Era um Estado bem periférico, né? E não tinha a comunicação de hoje, nós não tínhamos essa facilidade de conversar. O que nós tínhamos era o quê? Era um livro que vinha uma vez por mês, em pé, que a gente precisava ler. Então, ali eu vi a possibilidade de uma integração muito maior entre os magistrados, entre os servidores, entre o Estado de Mato Grosso com São Paulo, com o Rio, com Bahia, né? E a gente poderia agregar muito mais. Então, isso me fez ter uma participação muito grande na associação, né? E agora, você mencionou o livro, tive o prazer, e aí talvez entra até na sua pergunta, essa participação associativa, né? Eu tive a oportunidade de fazer através do Tribunal de Justiça como presidente e a associação ao mesmo tempo. Eu tive o prazer de ofertar mutuamente, ter essa participação mútua, tanto no poder como na associação, que é de levar curso para magistrado e curso para servidores, né? E isso é uma forma da participação. Se eu não tivesse essa participação associativa, talvez eu não tivesse essa visão de poder dar essa colaboração minha. Desembargador Marcos Machado, por favor, faça a sua pergunta. Eu quero emendar, desembargador Carlos Alberto, nessa contextualização de atuação associativa. Vossa Excelência é um exemplo, né? Foi presidente, mas sempre participou da diretoria e, quando presidente, prestigiou a associação. Mas a característica que mais me chama a atenção de Vossa Excelência é o cuidado com o juiz no campo disciplinar. Eu observo já há 10 anos, né, atuando com Vossa Excelência no Tribunal Pleno, agora no órgão especial, que é uma coisa que incomoda quando há uma sindicância contra o juiz. E, consequentemente, mais ainda quando há um processo administrativo. Vossa Excelência também defende que o tribunal trate naturalmente as questões éticas, disciplinares, acima de qualquer instituição. Isso advém da experiência associativa ou da sua experiência na carreira da magistratura ou como homem que participou desde o início na própria formação com um advogado, tendo na família aquele que sempre trabalhou fortemente nos fóruns de São Paulo. De onde vem essa tendência? Obrigado, doutor Marcos. Eu não tenho dúvida de afirmar que o início de tudo, eu acho que foi lá quando eu fui ser servidor público. E eu tenho essa historinha que eu sempre conto, que eu acho que ela é muito marcante. Eu era um escrevente, né, oficial judiciário em alguns lugares, aqui técnico, analista, mas era esse servidor que eu era. E, evidentemente, eu tinha chefe, eu tinha diretor. E também, eu, depois advogando, eu tinha que ir ao fórum, eu tinha que despachar com o juiz. E isso tudo foi me dando uma visão, naquela época, de como se tratava um servidor, como se tratava um advogado, né? E como era o juiz.
E eu falei, um dia eu vou ser juiz, né? E aí é que entra. Eu sempre tomei a chicotada do chefe, do diretor, de todo mundo. E aí eu fui ser chefe. Aí me deram o chicote na minha mão. Eu tinha dois caminhos. Eu continuava dando chicotada em todo mundo, como eu recebia, ou eu aposentava o chicote e ia ter uma outra visão, agir de outra forma. Deixei o chicote de lado e vamos ter outras técnicas. Aí talvez entra também aquela minha formação de psicologia, talvez, né? E daí eu comecei a ver o lado do advogado, o lado do servidor, o lado do magistrado, e separando sempre cada um no seu quadradinho lá. E quando você vai para o interior, a gente ouve tanta coisa, são tantas bordoadas que se dá em magistrado e tal, você começa a ter essa visão. E aí você vai para uma associação, como eu fui, participando, como secretário, como diretor, e você começa a ver como o tribunal trata esse magistrado, né? Graças a Deus, felizmente, hoje dá orgulho até de falar. Mas um tempo atrás, não era assim, né? Eu estou retornando a 36 anos quase atrás, né? Então, quer dizer, a visão era daquele chefe que eu tinha que dava chicotada em todo mundo, né? E a visão continuava a ser essa. E eu não admitia isso. Eu não admitia. Aquele colega que fez alguma coisa que tem que ser punido, ele tem que ser punido. Dê a chance dele provar, dê a chance dele demonstrar. Mas eu nunca concordei, mas nunca, e hoje ainda tem isso, certo? Olha, vamos instaurar alguma coisa, dá a chance para ele provar. Ô, gente, Vossa Excelência, Marcos sabe disso, veio do Ministério Público, veio de lá. Olha, tem prova, já faz contra ele, vai lá. Agora, vai instaurar, e isso me deixou tão confortado a semana passada, que eu assisti num julgamento que é aqui de Mato Grosso, daqui, da magistratura daqui. No CNJ, o ministro Fux, eu até reproduzi aqui depois para escrever alguma coisa sobre isso. Ele falou, olha, a pior coisa que tem é você instaurar qualquer sindicância, qualquer PAD contra o magistrado, sem ter nada, e depois ele vai ter que ficar provando. Então, esse foi o meu pensamento. Então, por isso é que eu tenho essa visão. Desembargador Carlos, acredito que a experiência de presidente do Poder Judiciário é, sim, enriquecedora, mas também exaustiva. Pode compartilhar, então, conosco quais as experiências positivas ou negativas, boas ou ruins, digamos aí, assim, que foram extraídas dessa jornada aí que durou 2 anos? Nós tínhamos um planejamento muito grande, mas, infelizmente, veio essa pandemia e a nossa administração e de todos que estavam à frente de qualquer órgão, de qualquer poder, tiveram problemas, né? Mas nós pudemos realizar algumas coisas. Uma delas o desembargador Marcos, você citou antes, de poder possibilitar que o servidor e o magistrado fizessem cursos, né? Mestrado, exatamente, que é o topo aonde há muita dificuldade, né? Nós chegamos a um ponto de inovação muito grande no Poder Judiciário. Há inovações que vieram realmente para nunca mais sair. E eu estou falando particularmente de Mato Grosso, e isso se espalhou para o Brasil inteiro. Nós estamos hoje aqui fazendo essa entrevista por vídeo, e isso, há um tempo atrás, ninguém imaginava, era tudo presencial, né? Então, essa evolução tecnológica foi muito grande. Nós chegamos a criar um núcleo de inovação no Tribunal de Justiça. O objetivo do quê?
de procurar ferramentas, procurar a melhoria desse serviço nosso, né? Conseguimos, praticamente, zerar o papel no Poder Judiciário. A eleição não foi mais rápido porque nós tivemos um tempo fechado, né? Então, isso não foi possível. Mas conseguimos implantar várias inovações e acho que demos um passo muito grande para o futuro. Na gestão do senhor foi lançado o livro 146 anos do Poder Judiciário e também a Cápsula do Tempo. Foi realizada, inclusive, toda uma cerimônia, né, com a presença de convidados, de autoridades, enfim. Ambos tinham o intuito de garantir o registro, de preservar esse registro da história do Judiciário de Mato Grosso. Fale um pouco para a gente como é que se desenvolveu esses projetos, quais eram os objetivos, né? Como é que foi o desenrolar de tudo isso, por favor. Bom, são algumas são ideias e outras você faz adaptação, você procura melhorar alguma coisa. Esse do livro, nós tivemos, há anos atrás, a elaboração de um livro onde ele resgatava toda a história do Poder Judiciário e também homenageava todos aqueles magistrados, né, até então, e que estavam na ativa na época. Então, nós procuramos isso, resgatar essa história, que já estava no livro anterior, mas atualizar, trazer tudo aquilo que foi feito até o ano de 2020, para que fique eternizado na memória de todos. Todos vejam esse livro e saibam como é que evoluiu o Poder Judiciário. E a Cápsula do Tempo, ela nasceu de nós sabermos que um dia não vamos estar mais aqui, né? Essa memória vai ser perdida pelos mais jovens, que não vão saber. Até mesmo os filhos, os netos, não saberão mais de alguma história. E aí surgiu de cada membro do tribunal escrever alguma coisa ou algum objeto e guardar lá dentro dessa cápsula do tempo, onde será aberto daqui muitos anos. Talvez o Dom Marcos pode estar vivo, se Deus quiser, muitos outros poderão estar, mas a gente fala pela idade, né? Então, a família vai ver, a sociedade vai ver o que ele escreveu lá. Qual era a ideia naquele ano 2020? O que se pensava? O que ele queria para o futuro? O que ele escreveu lá? Né? Não só a sociedade vai ver, mas a família também vai ter essa oportunidade. Né? Ficou lá dentro, gravado. Quem sabe, eu mesmo coloquei lá dentro um pendrive. Será que saberão o que é um pendrive? Será que vai existir isso? Será que alguém vai ver o que é isso aqui que ele deixou? Né? Então, uma ideia que surgiu e cada um teve a oportunidade de expressar da sua forma, melhor que quisesse. Como já foi dito antes, o senhor é agora presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado e enfrenta, nesse biênio, questionamentos sobre a segurança da urna eletrônica. Sabemos que o senhor já fez, este ano, 3 eleições suplementares no interior do estado. Então, podemos dizer que o senhor conhece o equipamento. Fale então para nós sobre o quão segura é essa urna e como é que o senhor vê toda essa polêmica em torno desse tema. Infelizmente, no Brasil atual, tudo está se transformando em polêmica política, infelizmente, né? Nós estamos aí numa pandemia que ela se tornou política. Gente, nós temos pessoas morrendo. Aí você vai ter uma CPI, você vai ter um remédio vale, o outro não vale. Gente, isso aí é de menor importância para nós. Nós tínhamos que estar procurando a melhoria da população nossa, curando as pessoas, né? Aí vem a urna eletrônica,
uma polêmica em cima da urna eletrônica, onde nós nunca tivemos essa polêmica, nós nunca tivemos essa desconfiança. Todos que estão aí no poder hoje, seja de vereador a presidente da República, todos foram eleitos com a urna eletrônica, todos. Né? Eu não vi até hoje nenhum candidato que teve 0 voto na urna eletrônica reclamar que teve 0 voto. Né? Ele vai falar, mas eu devia ter um voto porque a minha mulher votou. Será que ela votou? Né? Eu, na minha experiência, isso foi fato na votação de papel. Um senhor em Nortelândia, ele teve 1 voto. Teve 1 voto. Isso está lá, né? O dele. Ele falou, mas peraí, a minha mulher votou em mim. Falei, mas não tem esse voto. A minha mulher votou em mim. Nós pegamos essa urna e recontamos essa urna. Não tinha o voto da mulher dele lá. Ele não teve esse voto. Né? Então, quer dizer, são coisas que aconteciam lá. Então, a urna eletrônica é a mesma coisa. Né? Ela tem sido, transformou política pura. Nós fizemos agora 3 eleições suplementares aqui, fizemos a eleição paralela no TRE, certo? E aí vem a outra questão que nos chama muita atenção. Nós convidamos partidos políticos, presidente de partidos, convidamos todos para ir lá assistir, para presenciar o sorteio dessa urna, a busca dessa urna, que elas já estavam todas preparadas para realizar a votação normal, né? Então, foi feito o sorteio. A votação paralela inteira, não tivemos um representante de qualquer partido político. Não tivemos nenhum. Tivemos a imprensa que fez a cobertura, Ministério Público, os membros, juiz eleitoral, mas nenhum político, nenhuma participação política teve lá. Como é que esse partido político, esse político, pode criticar a urna? Nós chamamos, falamos, vem ver aqui, vem aqui olhar, pode votar aqui, confere, né? Então, quer dizer, se tornou uma questão política, infelizmente, mas nós sabemos que a urna é segura, ela tem várias camadas de segurança, mas muitas camadas de segurança. Ela foi fraudada. Não. A urna ela é ligada numa tomada. Só. Se alguém provar que pela tomada vai entrar qualquer dispositivo que vá mudar, alterar o sistema dela, aí tudo bem. Mas ela é na energia. Quando se passa esses boletins para a totalização, todos os partidos, tudo, já foi publicado aquele boletim de quantos votos tiveram ali, certo? E para mexer naquele chipzinho que está lá dentro, vai ter que mexer em todas as urnas. Como é que você vai conseguir fazer isso? Se torna uma coisa assim até absurda. Né? Então, vai ter que se fazer antes da sua introdução. Ora, antes da introdução, todos também têm a participação, todos podem conferir, é só fazer isso. Né? Mas vai ser um desafio muito grande as eleições de 2022. Mas como Deus não dá fardo pequeno e nem leve, né, para a gente carregar, então, vamos lá e vamos fazer mais uma eleição. Bom, o nosso programa, infelizmente, está chegando ao fim, a hora já avançou bastante. Eu quero aproveitar, então, para o desembargador Marcos Machado fazer as suas considerações finais. Por favor. Bom, eu quero, mais uma vez, agradecer, desembargador Carlos Alberto, pelas suas revelações, pelas suas expressões ao longo da carreira, que certamente são ensinamentos, são direcionamentos ao magistrado, e testemunhar aí a minha satisfação de tê-lo como colega, preocupado, envolvido
comprometido com a magistratura e especialmente com cada juiz, seja de segundo grau, mas especialmente de primeiro grau. E eu espero que nós possamos fazer algo de bom para a magistratura, para o tribunal, e desejo muito sucesso a ele nessa nova jornada de dirigente do Tribunal de Justiça, ou melhor, do Tribunal Regional Eleitoral, qual eu sou segundo suplente, mas sempre à disposição dele. Muito obrigado. Desembargador Carlos, muito obrigada por estar aqui conosco, por ter aceito o nosso convite, enfim, por ter compartilhado conosco as suas experiências, as suas histórias. Os nossos internautas e quem assistir a esse programa certamente vai gostar bastante. Então, eu quero aproveitar aqui para que o senhor também se despeça, por favor. Obrigado por essa oportunidade. E realmente a gente começa a falar, o tempo passa rápido e fica extenso, né? E eu falei, talvez uma partezinha da carreira já dá um livro muito grande, né? Mas essa oportunidade de a gente poder falar, ideia brilhante do Marcos, de vocês, de fazerem esse programa, né? Eu acho que ele realiza a gente de poder estar passando essa experiência e também aos mais jovens que vão poder conhecer, né, alguma parte da história. E isso certamente depois vocês vão poder fazer uma outra cápsula do tempo, colocar essas gravações todas lá, que daqui 50 anos quem vai ver, né, vai ouvir e ver o que foi falado por aqui. Então, eu agradeço, muito obrigado a vocês por essa oportunidade. Encerramos aqui a 7ª edição do programa Por Dentro da Magistratura. Equipe técnica, muito obrigada pelo apoio e até o nosso próximo encontro.